Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me acompanhando aqui no meu canal, segundo vídeo oficial, tá certo? Dois recados antes de eu começar a falar, né, do conteúdo que eu me programei aqui. Primeiro que eu vou tirar o óculos porque o reflexo da luzinha aqui no meu óculos está me irritando. Então eu vou tirar o óculos, tem gente que não me viu sem óculos ainda, mas eu já fiquei um bom tempo sem usá-lo. Então, primeiro recado, gente, é agradecer bastante, né, o pessoal que foi lá no meu Instagram profissional, que eu marquei ali no último vídeo, mandou muita sugestão, sim, né, principalmente não, praticamente só amigos, né, amigos do profissional, amigos que vêm da vida pessoal, ex-alunos, né, principalmente uma delas, a minha primeira aluna particular e que eu acho que eu posso já chamá-la de amiga, ela me sugeriu esse tema que eu vou falar hoje, que é um tema, não digo que seria polêmico, eu poderia torná-lo polêmico, mas não tem por que fazer isso. Então, e o segundo recado é esse que eu falo, tá? Como eu penso muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente se torna adulto e eu tenho esse trejeito do muito irritante. Eu vou tentar tirá-lo. Primeiro diminuir, mas eu vou tentar tirá-lo 100%, porque eu assistindo meu vídeo, eu me irritei, tá? Então, peço desculpas por isso, mas agradeço de coração quem compartilhou, inclusive uma ex-colega do trabalho compartilhou no Instagram dela. Fiquei muito feliz. E é isso. Vamos para nossa jornada aí, tá? A temática. Ó, o de novo. Perdão. A temática de hoje envolve muito uma parada que é meio histórica, principalmente aqui para nós brasileiros. Vou falar de línguas hoje, né, da linguística, e vou falar assim o porquê que eu, não eu especificamente, mas você me colocando calçando os sapatos de outras pessoas, por que eu não consigo aprender idioma? Vamos falar de inglês, porque é a área que eu domino, mas entenda-se como um idioma de forma geral, tá certo? Eu trouxe até um dado, né, que uma pesquisa feita pela British Council. A British Council é uma editora, um site, um portal, enfim, dedicado para o aprendizado do inglês, principalmente, por ser British, né? Faria sentido ser outro. E ele trouxe um dado que me deixou bem curioso. Esqueci de falar, microfoninho, né? Vai melhorar o áudio, se Deus permitir. O áudio do primeiro vídeo pode ser que eu falava por pra dentro. Ficou um negócio esquisito. Mas primeiro vídeo, né, gente? Tamo junto. Voltando então para não perco o fio. Vai lá o de novo. Vambora. Vamos sem edição. Aqui, quem sabe faz ao vivo. No Brasil, apenas 5% dos brasileiros falam inglês, tá? Eu tô achando a câmera meio torta, mas ou sou eu que tô torto? Acho que sou eu que tô torto. Vou tentar me endireitar aqui. Apenas 5% dos brasileiros falam inglês. Falam inglês, certo? Quando eu digo isso, estamos falando de 5%, você fala, é um número pequeno de pessoas. Estimando-se que o Brasil hoje tem 213 milhões de pessoas, 10 milhões 650, não é muito exato porque tem uns quebrados, são falantes de inglês. Porém, dentro desses 5%, apenas 1% pode ser considerado fluente, que é uma expressão que eu não gosto. E eu vou falar o porquê que eu não gosto em alguns outros vídeos aí. Eu tenho um roteiro enorme, mas eu tenho que fazer na lógica primeiro. Então, apenas 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de pessoas no Brasil são falantes de inglês. Vamos considerar ali no padrão europeu, do B2 em diante, onde o mercado de trabalho olha para você e fala: tá bem, legal, vou te mandar para uma viagem, vou te mandar para uma conferência, porque eu não vou me preocupar com você lá tendo dificuldade com o idioma. Acredita em mim, idioma faz você sair do país pelo seu trabalho e CLT, sem frescurite, tá certo? Show de bola.
Por que que eu não aprendo inglês? Por quê? Essa é uma pergunta que na minha vida, desde que eu comecei em 2015, é a top 1 que eu recebo de pessoas que sabem que eu dei aula de inglês, de pessoas que eu dei aula de inglês e de pessoas que trabalho hoje, convivo hoje, veem eu falando inglês em alguma reunião, em alguma conferência, tudo, e acabam falando assim: "Por que que eu não consigo?", né. Ou melhor dizendo, afirmam: "Eu não consigo". Vamos lá, sem papo, apesar que o papo de coaching para aprendizado de forma geral é bom, mas eu não vou entrar no papo de coach, eu vou entrar em história, tá. Eu, como falei no primeiro vídeo, tenho 34 anos incompletos, eu sou de 1992, né. Na década de 90, e eu vou colocar 80 também, porque eu tenho 2 irmãos da década que foram nascidos na época da década de 80, então essas décadas aí foram décadas que a educação se transformou. Por que que ela se transformou? Na época de meus pais, eu estou falando nas escolas dos anos 60, talvez até os 70, isso sem nenhum tipo de fundamento, eu sei por experiência pessoal, os alunos aprendiam francês. Por quê? Eu devia ter me preparado melhor para te dar essa resposta. Não sei. Mas eles aprendiam francês. Enfim, eu lembro da minha mãe falando umas palavras em francês assim. Enfim, hã, e é isso que ela contava para mim. Olha o de novo, perdão. O que aconteceu? Sofreu uma mudança, principalmente com a aproximação que o Brasil teve dos Estados Unidos em questões comerciais. E aí, o ensino de língua estrangeira na escola, desde a escola pública até a escola privada, se tornou o inglês. Eu tô mexendo a mão, tá, gente? Eu mexo bastante a mão, então vocês vão ver que eu mexendo a mão. Só que, o que que eu vou ensinar? O que que eu vou fazer? Você que foi aluno das escolas dos anos 80, 90, eu vou colocar o early, né, o 2000, um pouco antes, talvez o final de 2000, de 2000, começo de 2010, você não teve, não é que você não teve, mas o seu inglês na escola foi monótono, né. Para não falar fraco, eu vou falar monótono. E durante muito tempo você culpou o professor, certo? Não é culpa dele, tá? Estando do bastidor, né, do outro lado, né, como eu trabalhei em 2020, né, 2019 até 22, eu consegui entender muita coisa que eu tinha dúvida, né, porque dando aula em escolas de idiomas, eu percebia que o aluno próximo da minha idade, além de resistência, tem uma mentalidade, para não falar mindset, tem uma mentalidade de fracasso. E eles falavam: "Eu não aprendo inglês porque eu sou um fracasso". Não é isso, tá? A culpa é da escola? Também não. A culpa é do ensino. Se você quiser, eu não gosto de falar de culpa. Se você quiser colocar a culpa em alguém, pode colocar, mas eu não vou colocar. Então, eh, eu vou responsabilizar a falta de motivação que nós tivemos nos anos 80, 90, começo de 2000, tá? E isso desde sempre, tá? Desde os nossos pais, até porque pouquíssimos pais que eu me lembro chegavam para o filho e falavam assim: "Você vai estudar inglês, ou você vai estudar qualquer outro idioma". As empresas, tal. Pouquíssimos pais tinham a visão, eram pais principalmente que ou não tinham seu próprio negócio ou que trabalhavam já em multinacional e viam um movimento muito interessante. Só que no Brasil, nessa época, bancos pagavam-se muito bem. Eh, Enfim, o mercado interno estava muito quente, então ninguém se importava. Você conversava com o pai de um amigo seu, na época de um colega seu, você via, estava estudando inglês e o pai falava: "Ninguém precisa disso", tá. A culpa é do pai? Não é. A culpa é de uma ambientação. Tudo que envolve educação, a geopolítica está interna, está envolvida, tá. Então na atual geo ó o de novo. Então a atual geopolítica daquele tempo
fez com que a gente não se importasse com o inglês. E essa foi uma herança que até hoje é presente. Eu tive muitos alunos na escola regular que não se importavam com o inglês. Por conta própria deles, hoje eu posso responsabilizar uma coisa que ocorreu e foi para o mal, no sentido de aprendizado de idioma, que é a tradução. Quando se começa a colocar coisas traduzidas, já tinha os filmes dublados, já tinha um monte de coisa, mas quando você coloca coisas traduzidas, jogos eletrônicos, essas coisas de os tradutores que traduzem simultaneamente, né? O próprio intérprete em congressos aí grandes que profissionais vão, principalmente profissionais da área médica, qual que é o incentivo que você tem para aprender o idioma? Nenhum. Então, o sistema brasileiro de educação, a Base Nacional do Currículo Comum, ou AKA, né, também conhecido como BNCC, ela não estava pronta para isso. Hoje se tem um maior cuidado para falar do ensino de idioma estrangeiro. Inclusive no tempo que eu estava na escola, estudava-se também espanhol. E hoje eu falo de forma infelizmente, porque eu hoje tenho dificuldades, né, eu também falo espanhol, mas eu tive muita dificuldade com o espanhol, porque o espanhol começou a ser subjugado. Eu fui chegando no final do ensino, não vou falar colegial, para denunciar que eu tô bem velho, mas no final do meu ensino médio o espanhol foi extinto. E até hoje, pouquíssimas escolas que eu vejo levam o espanhol no seu currículo comum. Currículo comum é a matéria que seu filho ou dependendo da sua idade, vai ter na escola, tá? Não é atividade complementar, não é nada. Grandes escolas, eu tô falando aqui, gente, tudo isso na bolha estado de São Paulo, que é onde eu resido. Se eu for falar do Brasil em questão geral, é lamentável esse número. Mas eu entendo o porquê que tem esse número. Aí são outras questões que eu não vou entrar aqui, porque eu vou entrar em assuntos que muita gente não gosta de ver, e eu também, assim, não tem por que falar. A questão é, você que tem aí 30, 20, que seja 30, 40 anos, você não é um fracasso. Você simplesmente não foi estimulado, tá? Você não foi motivado a aprender nenhum tipo de idioma. Nós tínhamos um poder muito grande. Quem tinha idioma eram pessoas que, vamos falar da moeda real, né, porque antes o real só foi implementado em 94, 94. Antes, ninguém exportava. Então, assim, só falava inglês quem queria ganhar muito mais dinheiro, só que você vivia bem com pouco, né? Hoje não. Hoje, infelizmente, se você ganha entre 2, 3, 4 salários mínimos, você vive bem, com não tendo tantos luxos assim como, por exemplo, quem ganha de 10 a 20 salários mínimos, né? Ah, quanto que dá isso? Faz a conta, acho que é 1.600 salário mínimo. Faz vezes 10, faz vezes 20. Vai entender o que eu tô falando. Então, além disso, hoje, se você quer progredir na sua carreira, e eu tô falando isso, óbvio que existem alguns campos profissionais, vou falar da medicina, o direito está mudando, o direito era zero preocupado com o inglês, só que hoje ele está mudando, principalmente dependendo do posicionamento que os escritórios, né, que as firmas de advocacia têm. Mas eu tenho visto muitos advogados que falam inglês, e isso, sei lá, 10, 20 anos atrás era inimaginável, talvez antes da pandemia, era inimaginável. Hoje tem bastante. Então, talvez algumas das áreas da saúde não precisam do idioma. Acabam que profissionais procurando porque eles buscam outras oportunidades, talvez de estudar fora, talvez de trabalhar fora do Brasil, enfim, aí cada um tem a sua motivação. Então, você não é um fracassado, você não é ruim, você simplesmente não tem o estímulo correto. Dá tempo? Óbvio, você não morreu? Claro que dá tempo. A questão é, você quer?
Se você quer, hoje o que não falta é ferramenta. Hoje não aprende quem não quer. E eu não tô falando só de inglês, tô falando de muitas outras coisas, tá? Então, é isso que eu responsabilizo pelo seu não falar inglês hoje, tá? E aqui no meu canal eu vou tentar, né, desse jeito meio rústico, meio, hã, eu tô tentando não falar o que eu falo normalmente no meu dia a dia, quem conviveu comigo no dia a dia sabe como é que eu falo. Eu vou tentar te ajudar nessa jornada, ok? Para que você possa, poxa, viajar sem precisar de alguém do teu lado, né, viajar para o exterior, se você tiver uma oportunidade, para você tentar uma posição, poxa, ganhar um dinheirinho a mais, né. A minha transição de carreira também pode ser tema de um vídeo, o inglês estava muito envolvido. Se eu não tivesse inglês, eu não teria feito a transição de carreira, eu estaria talvez o até hoje trabalhando como suporte técnico, não que isso seja nenhum demérito, tá. Mas eu estaria não teria conquistado tantas as coisas que eu conquistei nos últimos anos, não teria ido para, estudar tempo fora na África do Sul. Poderia ter ido, mas ia ser muito mais difícil, né, eu teria tido outras oportunidades, então devo tudo ao inglês? Devo grande parte, o inglês me ajudou muito, né. E eu vejo muita gente que trabalhou comigo, que estudou comigo, que hoje não é que passa perrengue, longe disso, graças a Deus, tá todo mundo que foi próximo a mim, tá todo mundo muito bem, mas eu vejo pessoas que, poxa, gostariam de falar o idioma e não conseguem, simplesmente não conseguem, porque não consegue aprender, porque tem a dificuldade, poxa, o saco. Estudar é ruim mesmo, estudar é ruim mesmo. E eu tô criando material para isso, que é estudar é ruim, mas aprender é legal, né. E é isso que eu vou tentar tratar com você nesse canal, em alguns outros materiais que vão ser criados aí, né. Lembrando que eu tenho outro trabalho, então o YouTube realmente é o meu fun time, onde eu ligo a câmera e falo bem o que eu quiser, não da forma que eu quero, de uma forma certa, tá. Bom, reorganiza a sua cabeça, se você quer, né. Se você não quiser, tudo bem, estamos junto, mas reorganiza a sua cabeça, pensa como que poderia ser a sua vida de forma positiva, tá. Eu costumo dizer para todo mundo que aprender coisa nova, você não tem lado negativo. Se tudo é errado, você aprendeu coisa nova. No primeiro vídeo eu falo isso, que você morre a primeira vez. No Num dialeto japonês, você morre a primeira vez quando você para de aprender, então, se tudo é errado, você começar a estudar um inglês, começar a estudar um espanhol, tudo mais, o Brasil tem um índice, eh, acho que o maior bilingualismo que o Brasil tem é português e espanhol, e não é por conta de estudo, é por conta de imigração, né, muitos, hã, habitantes de outros países aqui na América do Sul vêm para o Brasil em busca de um futuro melhor, acaba formando família, nascem-se brasileiros que dentro de casa falam espanhol. Isso é um movimento que, por exemplo, o Canadá sofreu muito, né, os Estados Unidos tem muito, né. Então, normal, certo? A gente não pode se comparar com outros países como o Canadá, como Suíça, como Bélgica, porque eles têm 2 idiomas como oficial, 2 idiomas, comerciais como oficial. O Brasil também tem 2 idiomas oficiais, o português e o guarani. Então, eu não falo guarani, o guarani é o tu não, guarani é do Paraguai, é tupi, eu não falo tupi, né. Mas talvez alguma região ali principalmente do centro-oeste deve ter uma galera que sabe falar tupi, então, mas é uma língua oficial do Brasil, ok? Bélgica são 3 línguas oficiais, Canadá não, desculpa, Suíça são 3 línguas oficiais, então não se compare com essas pessoas. Não se compare com ninguém, se compare com você mesmo. Tenta fazer um pouco a mais, tenta começar a mudar as coisas aí do seu ambiente, vê um pouco mais de inglês. "Ah, mas é muito difícil". Se você quiser, você faz. Se você não quiser, é nóis, não precisa fazer. Só dá um like e se inscreve no canal só pra me dar numbers. E aí, segue a vida normal.
Só não reclama. Porque isso eu tenho certeza que você conseguindo, sua vida pode melhorar. E você não conseguiu, não deu certo, que pena, mas você aprendeu alguma coisa, certo? É um vídeo não tão curto, mas é um vídeo para dar um alento, né, para você que se acha ruim, se acha um fracasso. Eu acho que foi uma das eu já ouvi palavras como fracasso, fiasco, sou ruim, sou burro. Gente, você simplesmente não teve a pessoa certa ali do teu lado, tá? Não tô falando de relacionamento amoroso e nem de amizade, mas aliás, amizade, se você tem amigos mesmo, são os primeiros que vão falar pra você: "Vai lá e faz", e que vão torcer para o seu sucesso. São os primeiros que compartilham o teu canal com outras pessoas, são o primeiro que chega pra você e fala: "Ficou bom, mas viu, compra um microfoninho, ajuda o som, eu escuto vocês", tá? Mas assim, mas é isso, ok? Eu falei alguns "as" no meio, desculpa, eu percebi. Prometo que eu vou melhorar. Enquanto isso, mais uma vez, eu vou te agradecer por ter assistido. E se não assistiu até aqui, não tem problema. Eu não vou fazer aquelas coisas de engajamento de: "Ah, você assistiu até aqui, comenta 'eu sou um pinguim'". Não, não precisa. Se quiser comentar "eu sou um pinguim", beleza, vou saber que você assistiu. Mas compartilha aí, vamos fazer crescer essa comunidade, vamos mudar um pouco isso e fazer com que o aprendizado não só de idioma, o aprendizado de qualquer coisa seja algo menos massacrante, menos tedioso e mais prazeroso. Acho que todo mundo vai sair ganhando, principalmente as próximas gerações. Infelizmente, eu não sei se eu vou estar vivo para ver uma mudança de mentalidade nesse sentido, mas que eu puder ajudar essa geração que está chegando e tentar salvar a minha geração, vou fazer. Vou ser este guerreiro, este mártir. Tá certo? Beijos a todos. Muito obrigado mais uma vez. Comenta aí, eu sou um pinguim. E cuidem-se. Recorrência de vídeos, tá? Quintas e domingos. Hoje eu demorei. Problemas técnicos e rotineiros, tá? Tive bastante trabalho hoje. Mas eu consegui terminar por agora e agora vai bater 10 horas, vai começar México e Coreia, eu quero assistir. E amanhã tem Brasil. Domingo eu comento um pouquinho, ver se a gente foi feliz ou não. Tá certo? Obrigado a todos, saúde e até domingo. Valeu!